Saudações, prezados estudantes, sejam bem-vindos à aula 7, cujo título é Senso Comum. Em algumas vezes, a disciplina de OPP tem temas e assuntos parecidos com o que a gente encontraria em filosofia. Não pensem que é uma adaptação da minha parte, querendo trazer assuntos da filosofia para essa disciplina de OPP. Eu vou até pegar o livro. Só um momentinho. O conteúdo da aula de hoje foi retirado desse livro aqui, Fundamentos de Metodologia Científica. Também está disponível na biblioteca. Este aqui está incluído na bibliografia do curso. E comecemos, mas antes de tirar dessa imagem, eu tenho duas perguntas para vocês. Primeiro, eu estou usando o GIF. Vocês sabem, esse recurso aí de uma imagem em movimento e tal. E às vezes eu acho que eu sou muito engraçado fazendo isso, e aí eu preciso de um feedback de vocês. O professor, pula essa parte que você é realmente muito sem graça, a gente prefere sem GIF, tudo bem, eu preciso saber, eu faço o possível para tornar atrativo esse conteúdo que, como eu já disse anteriormente, pode ser difícil, no sentido de ser pouco atrativo. A segunda pergunta... Depois que eu fizer a pergunta, eu preciso que vocês deem um pause para responder. Mas eu quero que vocês pensem, antes de começarmos, o que traz felicidade? O que vocês acham que traz felicidade para vocês? O que vocês acham que, se vocês tivessem, vocês seriam mais felizes? Pensem pelo menos uns 30 segundos antes de responder, e depois que vocês tiverem algumas respostas, coloquem escritas num papel para comparar com as respostas que eu vou apresentar. Então, vamos lá, por favor, dê um pause aqui e responda. O que te traz felicidade? O que você acha que, se você tivesse, você seria mais feliz? Então, já dei o pause, espero que vocês tenham respondido. Vamos ver se as respostas de vocês coincidem com alguma dessas aqui. Aqui nós temos um bom trabalho, muito dinheiro, comprar coisas interessantes, awesome stuff. Então, uma coisa que você queria muito, de repente, um smartphone da Apple, não sei, alguma coisa muito legal que você queria comprar, um amor verdadeiro, um corpo perfeito e excelentes notas. Essas respostas que eu estou apresentando para vocês vieram depois de um levantamento, perguntando para as pessoas o que deixariam elas felizes. E, como vocês podem supor, não é isso que realmente deixa as pessoas felizes. O que, na verdade, deixa as pessoas felizes são atos de kindness, é você ser prestativo, é você ser simpático com as pessoas. Outra coisa que identificaram que realmente deixa as pessoas mais felizes é relações sociais, conexões sociais, mas não precisam ser profundas. Basta você encontrar alguém na rua e conversar com ela. Time affluence. É tempo para você fazer as coisas que você gosta. Mind control. É você estar presente. É você estar consciente no momento que você está fazendo as coisas. E healthy practice. Então, práticas saudáveis. Dormir bem, praticar exercícios físicos. E por que eu estou falando isso neste conteúdo de OPP, cujo tema é senso comum? Porque foi necessário fazer um estudo para separar aquilo que as pessoas acham que traz felicidade daquilo que realmente traz felicidade. Por si só, esse conteúdo já interessa a todas as pessoas, certo? Então, se você, por um acaso, não sente muito bem-estar, reflete um pouco mais sobre isso, sobre o que você acha que traz felicidade e o que realmente traz felicidade. Agora a gente vai ler o texto que tem como título Senso Comum. Então vamos lá. Está dentro da parte que ainda especifica mais o conhecimento científico. Aí tem aqui uma citação. O espírito científico é essencialmente uma retificação do saber, um alargamento dos quadros do conhecimento. Julga o seu passado histórico, condenando-o. Sua estrutura é a consciência de suas faltas históricas.
Cientificamente, pensa-se o verdadeiro como uma retificação histórica de um longo erro. Pensa-se a experiência como a retificação da ilusão comum primeira. Toda a vida intelectual da ciência move-se dialeticamente sobre este diferencial do conhecimento, na fronteira do desconhecido. A própria essência da reflexão é compreender que não compreendera. Muitas vezes, quando a gente ouve a expressão senso comum, a gente se imagina fora do que é o senso comum. E a gente vai ver nesse texto que ele está nas nossas entranhas, que ele faz parte de nós, na maneira como nós vivemos. E dentro da disciplina de OPP, conhecimento científico é aquele conhecimento sistematizado. No caso de vocês aqui, estudantes de edificações em informática, quando vocês forem fazer um trabalho científico, um trabalho de conclusão de curso, tomara que vocês façam também artigos científicos, o objetivo principal, um dos objetivos principais do texto é mostrar algo mais bem explicado do que alguma experiência anterior. Ou seja, tinha-se a noção que esta era a resposta e eu estou mostrando com o meu trabalho científico que, na verdade, a resposta é outra. Isso faz parte do conhecimento científico, a superação de algumas noções, certo? Continuamos. O homem é um ser jogado no mundo, condenado a viver a sua existência. Por ser existencial, tem que interpretar a si mesmo e ao mundo em que vive, atribuindo-lhes significações. Cria intelectualmente representações significativas da realidade. A essas representações chamamos conhecimento. O conhecimento, dependendo da forma pela qual se chega a essa representação significativa, pode ser, em linhas gerais, classificado em diversos tipos: mítico, ordinário, artístico, filosófico, religioso e científico. As duas formas que estão mais presentes e que mais interferem nas decisões da vida diária do homem são o conhecimento do senso comum e o científico. Por isso, eles são objeto dessa análise. Então, voltando àquilo que eu disse inicialmente, muitas vezes a gente se vê dissociado do senso comum, mas aqui ele é colocado como uma forma de conhecimento. E a gente vai ver quais os momentos da nossa sociedade que eles são incorporados para a gente. Vamos entender melhor o senso comum. A forma usual que o homem utiliza para interpretar a si mesmo, o seu mundo e o universo como um todo, produzindo interpretações significativas, isso é, conhecimento, é a do senso comum, também chamado de conhecimento ordinário, comum ou empírico. Quando uma pessoa protesta, fala assim, mas essa filosofia é muito teórica, ela, de certa maneira, está fazendo um discurso de defesa do senso comum, que é um conhecimento empírico, aquele conhecimento que vem com a experiência. Soluções de problemas imediatos e espontaneidade. Esse conhecimento surge como consequência da necessidade de resolver problemas imediatos, que aparecem na vida prática e decorrem do contato direto com os fatos e fenômenos que vão acontecendo no dia a dia, percebidos principalmente através da percepção sensorial. Na idade pré-histórica, por exemplo, o homem soube fazer uso das cavernas para abrigar-se das intempéries e proteger-se da ameaça dos animais selvagens. Progressivamente foi aprendendo a dominar a natureza, inventando a roda, meios mais eficazes de caça e de pesca, tais como lanças, redes e armadilhas, canoas para navegar nos lagos e rios, instrumentos para o cultivo do solo e tantos outros. O uso da moeda, o carro puxado por animais, uso de remédios caseiros, utilizando ervas, hoje classificadas como medicinais, os instrumentos artesanais utilizados para a construção de moradias e para a confecção de tecido e do vestuário, a fabricação de utensílios domésticos, o estabelecimento de normas e leis que regulamentavam a convivência dos indivíduos no grupo social, são exemplos que demonstram como o homem evoluiu historicamente buscando e produzindo um conhecimento útil gerado pela necessidade de produzir soluções para os seus problemas de sobrevivência. Todos esses conhecimentos que foram citados aqui, eles não são conhecimentos científicos, eles são conhecimentos empíricos de sobrevivência. Era por uma necessidade imediata que eles foram desenvolvidos. O conhecimento do senso comum
sendo o resultado da necessidade de resolver os problemas diários, não é, portanto, antecipadamente programado ou planejado. À medida que a vida vai acontecendo, ele se desenvolve, seguindo a ordem natural dos acontecimentos. Nele, há uma tendência de manter o sujeito que o elabora como um espectador passivo da realidade, atropelado pelos fatos. Por isso, o conhecimento do senso comum caracteriza-se por ser elaborado de forma espontânea e instintiva. No dizer de Buzi, que é um pesquisador, Buzi, vocês sabem, é o sobrenome dele. Aí, neste estudo de 1972, este pesquisador diz: é um conhecer e um representar a realidade tão colado, tão solidário à própria realidade, que o homem quase não se distancia dela. É quase pura vida, de modo que, tomado, isolado do processo da vida, de quem o elaborou, resulta incôngruo, descabido, alógico. É um viver sem conhecer. Isso demonstra que esse conhecimento é, na maioria das vezes, vivencial e, por isso, ametódico. Ou seja, não acontece através de um método. Ele vai dar um exemplo muito bom em seguida, quando a gente usa de maneira genérica a palavra água. Poderíamos dizer, a água a 0 grau congela. Mas este é um tipo de informação que não é sistemático, porque a água pode estar com sal, ela pode estar com óleo. De onde foi colhida essa água? E se você pega uma água com sal, por exemplo, ela não vai congelar. Então você tem que explicar que tipo de água que é. Isso é um conhecimento sistemático. Quando a gente fala de maneira genérica sobre as coisas, ainda está no campo do senso comum. Caráter utilitarista. Esse conhecimento permanece num nível superficialmente consciencial, sem um aprofundamento crítico e racionalista, sendo um viver sem conhecer. Significa que o senso comum, quando busca informações e elabora soluções para os seus problemas imediatos, não especifica as razões ou fundamentos teóricos que demonstram ou justificam o seu uso. Desculpa, vou voltar. Sendo um viver sem conhecer, significa que o senso comum, quando busca informações e elabora soluções para os seus problemas imediatos, não especifica as razões ou fundamentos teóricos que demonstram ou justificam o seu uso, possível correção ou confiabilidade, por não compreender e não saber explicar as relações que há entre os fenômenos. No senso comum, se utiliza geralmente conhecimentos que funcionam razoavelmente bem na solução de problemas imediatos, apesar de não se comprometer ou de se desconhecer as explicações a respeito do seu sucesso. Esses conhecimentos, pelo fato de darem certo, transformam-se em convicções, em crenças que são repassadas de um indivíduo para o outro, de uma geração para outra. Há quanto tempo o homem usa ervas medicinais para a cura de suas doenças? Usa-as há séculos. A Marcela, por exemplo, utilizada para aliviar os males do estômago, a digestão, tosse e outros fins. Se perguntar, no entanto, às pessoas que usam quais são as propriedades que a Marcela tem, que componentes químicos estão presentes e como eles atuam no organismo, que doses devem ser ingeridas, que possíveis efeitos colaterais podem advir com o seu uso indiscriminado, dificilmente alguém saberá responder. Sabem que faz bem, mas não sabem por quê. O açúcar cristal utilizado para cicatrização de ferimentos é também outro exemplo. Ninguém, a não ser quem tenha obtido alguma informação de fonte científica, sabe dizer por que ele tem esse poder bactericida e cicatrizante altamente eficaz. Na maioria dos casos, as pessoas conhecem apenas os efeitos benéficos do seu uso. Semelhantes a esses exemplos, milhares de outros poderiam ser citados, mostrando um conhecimento que valoriza a percepção sensorial, fundamentado na tradição e limitado a informações pertinentes ao seu uso. Percebem como o senso comum ele está incorporado, muitas vezes nós fazemos uso dele no nosso dia a dia, ou porque aprendemos com outra pessoa, ou porque descobrimos. Subjetividade e baixo poder de crítica. O conhecimento do senso comum tem uma objetividade muito superficial e limitada, por estar demasiadamente preso à vivência, à ação e à percepção orientadas
pelo interesse prático, imediatista e pelas crenças pessoais. Os aspectos da realidade ou dos fatos que não se enquadram dentro desse enfoque de interesse utilitário geralmente são excluídos, ocasionando uma visão fragmentada e algumas vezes distorcida dessa realidade. É um conhecimento que está subordinado a um envolvimento afetivo e emotivo do sujeito que o elabora, permanecendo preso às propriedades individuais de cada coisa ou fenômeno, quase não estabelecendo em suas interpretações relações significativas que possam existir entre elas. Essas interpretações do senso comum são predeterminadas pelos interesses, crenças, convicções pessoais e expectativas presentes no sujeito que as elabora, fazendo com que as explicações e informações produzidas tenham um forte vínculo subjetivo que estabelece relações vagas e superficiais com a realidade. Dessa forma, não consegue sistematicamente buscar provas e evidências que as testem criticamente. No senso comum, a revisão e a crítica dessas crenças acontece apenas quando evidências espontâneas proporcionam uma correção da interpretação anterior, permanecendo acrítico enquanto tal não ocorrer. Este assunto do senso comum aplicado ao cotidiano que nós vivemos, da pandemia, das informações sobre a vacina, sobre como encarar os números relativos às mortes da Covid-19, é um prato cheio para a gente conversar como o senso comum entra nas nossas vidas e tem todos esses aspectos mencionados aqui, de uma apreciação pessoal. Você prefere que aquela informação seja verdadeira, não porque você testou, não porque você averigou a informação, mas porque ela vem de uma fonte que você confia, uma fonte, um grupo do WhatsApp que você tem vários colegas, vem uma informação lá, você quer que essa informação seja verdade, não significa que você foi atrás de uma averiguação científica, é isso que ele está falando. O motivo mais sério, portanto, que faz com que o conhecimento do senso comum se torne subjetivo e inseguro é essa incapacidade de se submeter a uma crítica sistemática e isenta de interpretações sustentadas apenas nas crenças pessoais. Duas são as atitudes que geram essa incapacidade que merecem uma análise. Uma delas é a linguagem vaga e a outra, o baixo poder de crítica. A primeira, apontada por esse pesquisador, cujo sobrenome é Nagel, a primeira apontada por Nagel se refere à indeterminação da linguagem presente no conhecimento do senso comum. A linguagem utilizada no conhecimento do senso comum contém termos e conceitos vagos que não delimitam a classe de coisas, ideias ou eventos designados e não designados por eles, ou que é incluído ou excluído na sua significação. Os termos são utilizados por diferentes sujeitos sem haver previamente uma definição clara e consensual que especifique as condições desse uso. Como é que se atribui, então, um conhecimento a um determinado fato, fenômeno ou ideia? A significação dos conceitos no senso comum é produto de um uso individual e subjetivo, espontâneo, que se enriquece e se modifica gradualmente em função da convivência num determinado grupo. Lembra que eu tinha falado do grupo do WhatsApp? As palavras adquirem sentidos diferenciados de acordo com as pessoas e grupos por quem forem utilizadas. Não há, portanto, condições ou limites convencionais definidos especificamente para a validade do seu uso. A significação dos termos fica dependente do uso em que um dado momento ou contexto, do nível cultural e da intenção significativa de quem os utiliza. Observe-se, por exemplo, o que significa a palavra marginal no seu uso diário. Algumas vezes é empregado para indicar um vagabundo que não trabalha. Outras, um moleque que fica fazendo desaforos ao vizinho. Outras ainda, o ladrão, o assaltante, o viciado, tóxicos, o bêbado ou o assassino. Dependendo da circunstância do seu uso, adquire uma outra conotação. Essa disciplina deve servir... É claro que todas as disciplinas escolares servem também. Mas essa, na parte do trabalho científico, serve para a gente ter um rigor maior com a linguagem. Esse exemplo aqui que foi dado é muito bom. Eu posso estar falando de um assunto e aí eu comento assim, mas este é um
este é um autor marginal. Quando eu uso essa expressão, este é um autor marginal, eu não estou dando essas significações que estão aqui, alguém que usa tóxico ou que não trabalha. Não, autor marginal significa autor pouco conhecido. Dentro do contexto acadêmico, a palavra marginal não tem somente o sentido que aparece aqui. E aí é muito importante isso que foi falado. Vai sempre depender do contexto, dos agentes que usam determinada linguagem para a gente saber a significação dela. E no caso do conhecimento científico, que é esse que nós estamos ingressando com a disciplina de OPP, é importantíssimo o rigor da linguagem. E no caso, quanto mais palavras a gente conhecer, quanto mais capacidade nós tivermos de interpretar o contexto e as pessoas que estão usando, mais a gente vai conseguir ser preciso com aquilo que a gente diz. Essa vaguidade, essa falta de especificidade da linguagem que dificulta a delimitação da significação dos conceitos, impossibilita a realização de experimentos controlados que permitam estabelecer com clareza quais manifestações dos fatos ou fenômenos se transformam em evidências que contrariam ou corroboram determinado juízo de uma crença, uma vez que não estão explicitados quais manifestações empíricas dos fatos ou dos fenômenos lhes são atribuídos. Aqui, palavras um pouco incomuns, mas não tão incomuns assim. Então, nós temos evidências que contrariam ou corroboram. Contrariar, logicamente, ser contra, e corroborar é apoiar aquilo que você está propondo, embasar aquilo que você está propondo. Observe-se, por exemplo, observe-se no exemplo relatado por Nagel a afirmação: a água, quando é esfriada suficientemente, se torna sólida. Ou quanto, depois da gente refletir sobre o senso comum, o como deve chamar a nossa atenção uma frase como essa. Antes de refletir sobre o senso comum, eu acho que a gente aceitaria. A água, quando esfriada suficientemente, se torna sólida. Mas aí, quando a gente analisa, você tem que saber qual água, se tem substâncias nessa água. E outro termo aqui é o suficientemente. Suficientemente é vago. A gente tem que dar a temperatura. Bom, no senso comum, a palavra água tem um significado muito amplo. Pode-se indicar, dependendo do contexto e uso, a água da chuva, do mar, dos rios, o orvalho, o líquido de uma fruta, o suor que escorre da pele, e genericamente outros líquidos que aparecem com a identificação indefinida. Além disso, o termo suficientemente é impreciso nos limites de sua significação e quantificação empírica. Até quantos graus centígrados deverá chegar o esfriamento da água por ser considerado suficiente? Mais 2, 0, menos 15, menos 50? O enunciado acima, portanto, não especifica com precisão nem o que se entende por água, nem a quantificação do grau de esfriamento que deverá apresentar. Outro dado interessante: se você coloca uma tampinha com uma água limpa, sem outra substância, você põe uma tampinha e põe para congelar, sim, ela vai congelar. Agora, põe uma piscina inteira a 0 grau, para você ver se congela. Vai precisar de muito tempo e pode ser que não congele tudo. A que tipo de teste, em condições de testagem, deve ser submetido esse enunciado para favorecer informações empíricas que sirvam para lhe atribuir valor de falsidade ou de veracidade? Qualquer que seja o resultado da testagem, jamais haverá respostas falseadoras dos dados empíricos, porque sempre se poderá afirmar que ainda não foi esfriada suficientemente. No senso comum, portanto, a vaguidade da linguagem utilizada conduz a um baixo poder de discriminação entre os confirmadores e os falseadores potenciais de seus enunciados. Torna-se assim difícil, quase impossível, o controle e a avaliação experimental. A utilização por cada indivíduo dessa linguagem vaga, com significações imprecisas e arbitrárias e atreladas ao seu uso cultural, resulta em uma outra grande dificuldade que reforça o caráter subjetivo do senso comum: a da impossibilidade de diálogo crítico que avalia o valor das convicções subjetivas e que proporciona o caminho para o consenso. A ausência de um acordo que dê uma significação comum à linguagem utilizada não permite... Eu vou ler de novo, desculpa.
A ausência de um acordo que dê significação comum à linguagem utilizada não permite que os interlocutores saibam se estão ou não se referindo ao mesmo objeto quando dialogam, mantendo-os num permanente isolamento subjetivo. A objetividade, no entanto, requer, retomando a sua definição kantiana, a possibilidade de um enunciado submeter-se a uma discussão crítica, de proporcionar o controle racional mútuo. A objetividade deve oferecer ao sujeito a oportunidade de desvencilhar-se da convicção subjetiva, expondo à crítica intersubjetiva, em busca de um acordo consensual. Isso não acontece no senso comum. Esse rigor com a linguagem, você especificar o que você está falando, você detalhar, você analisar o contexto, no senso comum não acontece. O poder de revisão e de crítica objetiva do senso comum, portanto, é muito fraco, contribuindo para elevar a sua dependência das crenças e convicções pessoais, restringindo-os a uma subjetividade significativa. Por isso, pelo baixo poder de crítica, que dificulta a localização de possíveis falhas, as crenças do senso comum são aceitas por longos períodos de tempo e apresentam uma durabilidade e estabilidade muitas vezes superior à própria ciência. E o próximo tópico, desconhecimento dos limites de validade. A segunda dificuldade que demonstra a incapacidade da crítica do senso comum a respeito da... A segunda dificuldade que demonstra a incapacidade crítica do senso comum diz respeito à inconsistência dos limites de validade de suas crenças. O conhecimento do senso comum é útil, eficaz e correto quando as informações acumuladas pela tradição aplicam-se ao mesmo tipo de fatos que se repetem e se transformam em rotina, e quando as condições e fatores determinantes desses fatos forem constantes. Muitas vezes, no senso comum, apesar de se modificarem as condições determinantes de um fato, continua-se ingenuamente a utilizar as mesmas técnicas, procedimentos e conhecimentos. Esse uso indiscriminado deve-se ao fato de não saber distinguir e precisar os limites que circunscrevem a validade de suas crenças, por desconhecer as razões que justificam tanto o êxito quanto o insucesso de sua aplicabilidade. Na maioria das vezes, as técnicas e as informações são utilizadas desconhecendo as razões que justificam a sua correta aplicação ou aceitação. A eficiência e o êxito no desempenho dos conhecimentos do senso comum são elevados para aquelas situações que se repetem como padrão regular. Fica-se, porém, sem saber explicar as causas do insucesso ao se modificarem algumas de suas circunstâncias ou condições. O que exatamente está sendo dito aqui? Se a pessoa que afirma que a água esfriada suficientemente congela, ela está dentro de um contexto muito limitado. A pessoa só tem acesso a uma água muito pura e muito limpa. Essa pessoa mora numa região e toda vez que ela pega a água, ela põe lá para congelar, ela não precisa se esforçar muito para isso. Vai ser difícil essa pessoa entender que falta um rigor na afirmação dela se ela só tem acesso a esse contexto muito limitado. Com essa água pura, por exemplo. Se ela for para um lugar que a água é poluída, ela já vai perceber que não vai ser tão fácil congelar essa água. E o que está sendo dito aqui é que você pode limitar os testes que fundamentam a sua ideia do senso comum e ficar repetindo eles e falando, tá vendo? Ó, testei hoje, tá sol, deu certo. Testei há um mês atrás, quando estava chovendo, deu certo. Aí a pessoa... mas esse contexto que a pessoa está fazendo o teste é muito restrito. Então, estamos acabando. Se analisarmos os enunciados do conhecimento do senso comum, verificaremos que se referem à experiência imediata sobre os fatos ou fenômenos observados. Esse tipo de conhecimento possui grandes limitações, por ser vivencial, preso a convicções pessoais e desenvolvido de forma espontânea. Torna-se, na maior parte das vezes, impreciso ou até mesmo incoerente. Gera crenças arbitrárias, com uma pluralidade de interpretações para a multiplicidade de fenômenos. Essa pluralidade é fruto do viés utilitarista e imediatista, voltado para assuntos e fatos de interesse prático
e com validade aplicável somente às áreas de experiência rotineira. O conhecimento do senso comum não proporciona uma visão global e unitária da interpretação dos fenômenos. É um conhecimento fragmentado, voltado à solução dos interesses pessoais, limitado às convicções subjetivas, com baixo poder de crítica e, por isso, com tendências a ser dogmático. Apesar da grande utilidade que apresenta na solução de problemas diários ligados à sobrevivência humana, ele mantém o homem como espectador demasiadamente passivo da realidade, com baixo poder de interferência em controle dos fenômenos. Na parte que diz respeito aos estudantes de informática e edificações, como que isso vai aparecer para vocês? Você é um estudante de informática que sabe algumas técnicas de programação que você aprendeu em casa, sozinho. Algumas vezes, a maneira que você trabalha, a sua metodologia de trabalho, faz com que você fique muito satisfeito com os resultados que você chega. Você fala assim, olha, tá vendo? Ó, mesmo sem ter feito aquele curso lá do Instituto Federal, eu estou conseguindo fazer. O que o texto está chamando a nossa atenção é que se mudar as condições, se mudar a máquina que você vai trabalhar, se mudar o tipo de programação que você vai fazer, você vai perceber que aquele conhecimento que você tinha talvez não seja aplicável num trabalho científico. A mesma coisa, um estudante de edificações. Não, ali no fundo de casa eu faço um sistema de encanamento que dá muito certo. Eu já fiz na casa do meu pai, na casa do meu tio. É o mesmo caso. E se você vai para um lugar que não tem os mesmos materiais, ou a legislação que você vai trabalhar num lugar, em outra região, é diferente, então, se aquele conhecimento que você tem não pode ser aplicado em diferentes lugares, ele não é científico, apesar de ter um embasamento. Essa relação subjetiva, gente, é importante aqui, nessa parte do senso comum, porque você quer acreditar que aquele conhecimento é verdadeiro. No caso do conhecimento das ervas medicinais, é a mesma coisa. Vai falar para alguém que usa as ervas medicinais há muito tempo e falar assim, mas esse seu conhecimento é de senso comum. A pessoa vai ficar chateada. Aí basta você perguntar para ela, mas quais são as substâncias que estão aí nessa planta? Qual que é o princípio ativo? E aí ela vai perceber que, às vezes, aquele conhecimento dela não é exatamente científico. Bom, e concluído o texto, esse conteúdo que tem que aparecer na aula 7, na parte da síntese, tá? Só aqui essa recapitulação de sempre. O que vocês estão tendo que fazer no momento, além da síntese, é o vídeo sobre a prática profissional do técnico em edificações e técnico em informática. As informações que aparecem aqui podem ser úteis, sim, na elaboração do vídeo. Vocês podem, na elaboração do vídeo, diferenciar uma visão de senso comum sobre o que seja o técnico em informática e o que é, de fato, ser um técnico em informática. Quem não faz o curso, quem não conhece o mercado do trabalho, tem uma visão superficial. A pessoa tem uma visão focada na experiência empírica dela, no lugar que ela está, as pessoas que ela conhece. Então, vocês podem usar as informações que apareceram aqui sobre o senso comum no vídeo de vocês, vai fazer todo sentido, certo? E aí a gente vai caminhando, aprendendo aos poucos para sairmos do senso comum e não ficar achando que somos, às vezes, mais inteligentes do que achamos. Bom, gente, é isso. Encerro aqui a apresentação e nos vemos na próxima aula, na aula 8. Tenham todos um excelente dia.